pessoas, bom dia. Bom dia, como vocês estão? Essa manhã, mais uma vez, espero que estejam todos bem, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guardou mais essa noite e hoje estamos aqui, concluindo aí mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém? Hoje, dia de número 85. Estamos aí em Josué, capítulo 22 e 24 e Lucas, capítulo 3. Você está acabando mais um livro, você está terminando mais um livro. Estamos próximos e logo entraremos em Juízes. Como passa rápido, né? Está passando rápido o tempo ultimamente. Quando a gente vai ver, já foi. Então, no livro aí de Josué, capítulo 22, vamos entrar em mais um projeto da nossa leitura. Josué, capítulo 22, que mostra aí as tribos de Rubens, de Gade e Manassés retornando aí para o local ao qual eles haviam sido separados para poder ter a sua terra, a sua herança. Eles que haviam ajudado a conquistar aí outras terras, outras tribos, né, ajudaram na questão de guerra com outros povos. Agora eles estavam retornando, podendo retornar para sua cidade a qual eles pertenciam. Antes disso, eles vão construir aí um altar. Eu tô falando tudo, né? Vamos ler de acordo com o que eu for lendo. A gente vai comentando sobre, né? Falando. E aí, vamos seguindo. Vamos orar? Amém? Pai, nós queremos agradecer pela bênção da vida. Hoje nós levantamos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio. Muitos não tiveram esse privilégio hoje, mas o Senhor tem guardado as nossas vidas de todo mal, de todo intento de Satanás, e tem nos conservado, Deus, na sua santa e boa vontade perfeita para cada um de nós, mesmo que para alguns pareça que está tudo cooperando ao contrário. O Senhor faz tudo da maneira correta. Obrigado, Deus, e nos dá mais uma vez conhecimento e entendimento da Tua Palavra, para podermos entender o que o Senhor tem para trazer para nós hoje. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué, capítulo de número 29, começa assim: Josué abençoa as 2,5 tribos. É despedido das tribos também de Rubens, Gade e metade de Manassés. Eu vou começar com sono, né? Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, como eu falei para vocês, né? Essas três aí que estavam ajudando as demais. E lhes disse: tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor. Também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. E a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos agora, pois, e ide-vos para as vossas terras, a terra da vossa possessão.
que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, ameis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e os achegueis a eles, e sirvai de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bassã, a minha tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as outras tendas, os abençoou. E lhes disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos os despojos dos inimigos. Assim, os filhos de Rubens e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, como eu falei, né, eles receberam um aval para poder retornar aí à terra que era deles, e receberam também recompensas aí materiais, os despojos de guerra. E puderam retornar aí para a terra deles. Só que antes eles falaram assim: olha, vamos construir um altar aqui perto do Jordão, perto do rio, para servir aí para a gente como memorial de como Deus tem abençoado a cada um de nós. Porém, tinha um conflito. Eles achavam que talvez o altar pudesse bater de frente com o altar de Jerusalém. Esse altar que tinha que ser o altar principal, né? E depois eles, entrando num consenso lá, descobriram que não, que poderia ser feito sim esse altar. Esse altar serviria aí como memorial e não ia ter conflito com o de Jerusalém, não, né? E aí assim eles puderam construir esse altar. Mas já contando no spoiler, né? Vamos seguindo aí. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Então, eles edificaram um altar ali bonito, não era qualquer altar, né? Um altar bem legal. E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Rubens, os filhos de Gade e as meias tribos de Manassés edificaram um altar de fronte à terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra ele. Olha só, a galera foi toda para lutar contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel.
Indo ele aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, na terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: Assim diz toda a congregação dos filhos do Senhor: Que infidelidade é essa que cometeste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor e edificando-vos um altar para vos rebelarde contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Tomai possessão entre nós. Não nos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então, olha só, a galera entendeu errado. Um altar ali que era para ser mais um memorial, eles entenderam que eles estavam querendo se rebelar, criar um outro lugar que não fosse o lugar central. Na verdade, eles queriam criar mais um lugar, sim, mas de maneira nenhuma desabilitar ao lugar central que já havia sido construído, né? E o povo meio que estava tentando criar uma tempestade no copo d'água, né? Já criando guerra, já indo para cima. Esse pessoal aí era sangue no zóio. E aí, no 21 para frente, a gente vai ter a resolução desse conflito. Olha só. Então responderam os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés, e disseram aos cabeças da tribo de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor. Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã nossos filhos talvez dirão a nossos filhos, os filhos dos filhos, né? Que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubens e filhos de Gade. Não tende partes no Senhor, e assim bem saberiam os nossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, as nossas ofertas pacíficas, que os nossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Então, eles basicamente falaram assim: a gente não está querendo criar caso nem confusão com vocês, gente. Pelo amor de Deus. A gente só quer que os nossos filhos não deem desculpa que o Jordão é a dificuldade para eles servirem. E de maneira nenhuma a gente vai invalidar o altar, que é para ser aí o altar principal. Apenas se eles falarem que a gente não tem parte com o Senhor, porque o próprio rio foi colocado como delimitação, a gente vai dizer: não, aqui temos um altar também, mas há sacrifícios que devem ser feitos em Jerusalém.
Mas quando vocês quiserem servir com ofertas pacíficas, com holocaustos, alguns tipos de sacrifício, vocês podem oferecer aqui. Mas os mais importantes, vocês têm que ir para lá. E 28, continuando, né? Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizemos nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós. Para testemunho entre nós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor, deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Então, o altar ali era para ser memorial, era para ser testemunho, parecido aí com o altar, sim, em que havia sido feito, né, inicialmente lá no tabernáculo, não para substituir o tabernáculo, mas para que eles olhassem e falassem: é assim que é um altar, é assim que é feito as coisas, esse é o nosso memorial ao Senhor a qual nós servimos. As gerações futuras são questionadoras, são sim. Então eles já prevendo isso, já fizeram algo. A ideia não era se rebelar-se nem seguir outro Deus, mas apenas criar aí um memorial. E aí, verso de número 30, vai ter a resolução do conflito, né? Ouvindo, pois, Finéias, quem era Finéias? O sacerdote, era quem ajudava aí na intermediação da interpretação das coisas. E os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometerdes infidelidade contra o Senhor, e não cometes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eliezer, e os príncipes, deixando os filhos de Rubens e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. Os filhos de Israel e deram-lhe conta de tudo. Com essa resposta, deram-se por satisfeitos todos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus, e não falaram mais de subir e pelejar contra eles para destruir a terra, em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, é correto adorar a Deus em qualquer lugar? É certo isso? Nem sempre, né? Existem lugares para se adorar a Deus. Então, no tempo aqui de Josué, Israel somente apresentar sacrifício no tabernáculo. E aí, quando aconteceu essa questão aqui, foi porque essas 3 tribos, elas haviam construído aí esse altar, e as demais tribos pensaram que eles iam começar a sacrificar ali a um deus pagão, né? E aí eles quase entraram em guerra, e na verdade não, aquele altar era para servir de testemunho, tanto que no verso 34 fala que eles batizaram, né, esse altar do nome testemunho. Capítulo de número 23, aí, de Josué, vai falar conosco a respeito da
dedicação e amor ao Senhor, em observar a lei de Deus. Aqui, Josué já estava bem idoso, já a ponto aí de subir, arrasta para cima. E aí ele convoca todos os líderes para se reunirem e ele vai fazer uma espécie de discurso de despedida, né? Já que está chegando o fim a sua vida. Ele vai lembrar aí das vitórias que Deus concedeu, vai fazer um alerta sobre a necessidade de não adorarem a outros deuses por conta de outros povos ainda habitarem no meio deles, né? Obedecer aí e permanecer nos mandamentos. Enfim, a gente vai falar aí sobre liderança e transmitir valores, né? Algo super importante para que as pessoas se mantenham fiel a Deus. 23, então. Josué primeiro vai convocar os líderes de Israel. Começa assim: passando muito tempo depois que o Senhor dera, repousou a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, e seus anciãos, e seus cabeças, seus juízes, e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho, e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, e todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte a vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas às outras, desde o Jordão até ao mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus se afastará de vós e as expulsará da nossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeis. Então, era certo, era garantido que Deus ia expulsar esses povos, né? E eles iam poder vencer, visto que alguns eles já tinham sido retirados, né? Durante a peleja, mas ele tirará esses povos do meio de vocês, assim como ele prometeu. Ele os expulsará da sua presença, para que a terra seja de vocês. E ele vai dizer que o povo deve ser fiel a Deus, né? Mais uma vez, essa palavra, né, que Josué repete 535 vezes. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Lembra da aliança que Deus fez com vocês, né? Mas o Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviares e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, com elas vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente
O Senhor vosso Deus vos expulsará, mas essas nações de vossa presença, mas vós serão um laço e rede e açoites a vós, ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que nos deu o Senhor vosso Deus. Então, para quem acha que a questão do casamento não tinha problema, né? A gente sempre relembra isso enquanto a gente está lendo o Antigo Testamento. Sempre é falado, não casem com outras mulheres de outros deuses. Não se misturem, né? E aqui o 12 e o 13 fala realmente sobre isso. Se vocês se desviarem, se vocês se misturarem com essas outras nações, se vocês se apartarem do que Deus tem para vocês, certamente o Senhor não expulsará mais essas nações. Elas vão ficar aí no meio de vocês. Vocês estão deixando, vocês vão dando liberdade, vocês vão dando legalidade. E elas vão parecer para vocês como espinhos, né? Até que vocês venham a perecer aí nessa boa terra. Então vai trazer ruína para vocês. E não foi diferente, né? A gente sabe lá na frente, no livro de Juízo, o negócio vai ficar feio, né? E eles realmente vão se afastar de Deus, né? Dando spoiler, mas a gente segue aí, né? Então Josué prevê o futuro de Israel. Ele começa assim, ó. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobreveio, nenhuma delas falhou. Então, isso aqui, ó, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, lembra muito aquele versículo que Jesus mencionou, né? Dos mandamentos. Quais é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a vossa alma, todo o vosso coração, todo o vosso entendimento, né? Então, provavelmente, o próprio Jesus já havia lido essas passagens, né? E lembrava delas quando mencionava a respeito disso, além de se basear aí nos 10 mandamentos mesmo também, né? Mas eu acho interessante que tudo é linkado, né? A Bíblia, tudo é ligado uma coisa na outra. E aí ele fala, e sucederá que assim como vier sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outras todas as ameaças, até vos destruirdes de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então não fique pensando que só coisas boas o Senhor pode fazer. Não. Assim como ele prometeu coisas boas, ele também cumpre a vós as ameaças que ele tem para com vocês. Estão achando que Deus é só amor? Não. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça. Então, não brinque com Deus, porque se ele for brincar com você, o negócio é mais embaixo. Então, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes, e servires a outros deuses, e os adorardes, então, o que vai acontecer? A ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na terra que vos deu. Lembra que Moisés já falava? Senhor, esse povo é um povo de dura cerviz. É bem isso que Josué já estava prevendo que fosse acontecer. Capítulo de número 24 e final aí de Josué. A gente vai caminhar. Agora, Josué vai convocar uma assembleia, vai reunir todos aí em Siquém, né? Aí, todas as tribos nesse lugar. E aí ele vai lembrar que eles devem ter fidelidade com Deus de Israel e cumprir aí suas promessas, que Deus fez promessas, mas eles também fizeram promessas de seguir, de ouvir, de cuidar. E, mais uma vez, ele reforça, né,
a fidelidade de vocês é para com quem? Com deuses pagãos, dos povos vizinhos, ou com o Senhor que libertou vocês do Egito e deu a vocês essa terra prometida? Eu acho que ele devia repetir isso várias vezes, porque ele devia ver, né, como que de certa forma outros povos influenciavam, né? A gente tem acompanhado isso nos dias atuais, como as outras religiões, elas tentam se mostrar melhores, elas tentam atrair, né, outras pessoas. Se o evangelho não fizer algo para atrair as pessoas, o mundo vai atrair, né? E cabe a nós fazer isso, assim como Josué, né? Chamar as pessoas para perto, trazer para a responsabilidade e falar: e aí, vocês vão seguir a quem? Vocês vão continuar seguindo a Deus ou vão seguir aos deuses pagãos? E aí aqui a gente vai ter aquele versículo conhecido, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque batia de frente com isso. Não, a gente vai se comprometer em servir a Deus e não a outros deuses, né? Diferentemente do que a gente acha que é só sobre alcançar familiares, mas aqui ele ressalva sobre todos estarem servindo a Deus. Sim, todos os familiares, mas servindo a quem? A Deus, né? Esse é um alerta que não a outros deuses, mas primeiramente buscar cada um de nós para servir a Deus. E ele fala mais uma vez, né, que naquela assembleia o compromisso e a nossa lealdade é com o Senhor. E ele registra aí essas promessas em um livro e vai botar uma pedra aí por cima. Tô eu de novo dando spoiler de tudo. Meu Deus do céu. Então, vamos lá mais uma vez falar aí a respeito de lealdade, fidelidade com Deus, o quanto é importante aí é quem serve a Ele. E depois a gente vai encerrar falando da morte de Moisés, né, com 110 anos. Já falei tudo mesmo, né? Já termino de falar. Então, convocação da Assembleia. Bora lá. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então não vamos ser hipócritas também. Houve um momento em que nós realmente servimos a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Então, começa lá com Abraão, depois multiplica a descendência de Abraão, dá a ele Isaque, depois dá Jacó e Esaú. E aí, porém, Jacó e seus filhos descem para a terra do Egito, né? Então, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Então, lembra, lá no deserto, Moisés e Arão trouxe aí libertação aos filhos de Israel no Egito e tirou eles de lá. Tirando aí os vossos pais do Egito, viestes ao mar os egípcios, perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Então, habitaste no deserto por muito tempo, né? O período aí em que eles ficaram os 40 anos ali morando no deserto, depois dos egípcios aí serem cobertos pelo mar, o mar vermelho.
Daí eu trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, aos quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para os amaldiçoar-se. Porém, não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim os livrei de sua mão. Então aí ele volta a lembrá-lo. Lembra lá a terra dos amorreus? Eu entreguei para vocês. E lembra também o rei Moabe, Balaque, que veio contra vocês? Teve lá o Balaão que queria amaldiçoar vocês. Mas Balaão não conseguiu, só conseguiu abençoar vocês. Passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de vossa presença. Bem, como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e das olivas, que não plantastes. Então, presta atenção. Vocês pelejaram sim, lutaram contra vários povos ali, amorreus, heteus, javizeus, heveus, porém ele entregou todos esses povos nas suas mãos e as terras desses povos. Vocês não trabalharam, não construíram nada aqui, mas todo esse lugar agora vos pertence, tanto o lugar físico quanto as plantações, esse lugar é de vocês. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito. Serviu o Senhor. Porém, vos parece mal servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servais. Aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele decide, né, que ele e a casa dele servirá ao Senhor. Vocês vão ficar em cima do muro? Eu não tô querendo perecer, não. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Já vou deixar bem claro para vocês, é Josué falando. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, a quem fez essas grandes sinais em nossos olhos, e nos guardou em todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então, ele guardou nós em todos os caminhos em que andamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos falará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem.
Então, Josué conhecia o povo dele, né? Ele não estava falando isso à toa. Ele sabia e conhecia o coração daquela galera. Ele falou assim, ó, fica ligado, hein? Não dá mole, não. Se vocês vierem a servir a outros deuses estranhos, Deus vai vir com fogo consumidor, hein? Deus vai fazer mal aí para vocês, do mesmo jeito que ele fez bem. Ele valoriza a obediência. Sempre falo, né? A linguagem do amor de Deus é a obediência. Não desobedeçam. Então disse o povo a Josué: não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas, vocês estão prometendo, né? Contra vós mesmo, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Vocês mesmos perguntei. Vocês falaram que vocês vão servir ao Deus. E aí, beleza. Deus é testemunha disso. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Ele sabia que tinha algumas pessoas tendenciando para outros deuses. Então, ele convocou essa assembleia para dizer: tira esses deuses daí do meio de vocês. Joga fora essas imagens de escultura para ontem. Afasta de vocês. Né? E eu perdi onde eu estava. 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedecemos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então, não vem achando que vocês vão enganar Deus, não, que não vão. Lembra que eu vou fazer aqui um lugar. Era muito feito isso, né? Lugares ali para serem testemunhos. A gente pode também criar lugares de testemunhos na nossa casa, na nossa família, momentos em que a gente passou pela vida e a gente pode criar testemunhos em Deus. Eu gosto de cadernos, gosto de escrever, né? E acho que talvez seja tenha notado. Gosto de marcar, gosto de delimitar dentro da minha Bíblia realmente é toda riscada, toda rasurada. Mas porque eu gosto de lembrar por onde eu passei. E aí, marcando, eu lembro da palavra que eu li. Né? Então, esse aqui é o meu testemunho. A Bíblia que eu li, toda marcadinha, ela é o testemunho de que eu passei por aquele lugar. Então, nós temos que também criar lugares de testemunhos, momentos em nossas vidas. Eu passei por um momento de aflição. Então, esse lugar aqui, esse tal coisa vai servir para mim como testemunho. Ali ele havia feito um livro, né? Um diário, algo que a gente coloque e relembre aí o momento que a gente passou, mas que o Senhor nos guardou, nos sustentou. Né? Cadernos de guerra, vamos colocar assim. Vamos colocar cadernos de guerra, momentos em que a gente marcou aí as nossas orações por algo e que lá na frente Deus ouviu o nosso clamor e concedeu a nossa oração. A gente pode fazer esses cadernos. Voltando a Josué, disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra nós outros, para que não mentais a nosso Deus. E não adianta tentar dar um jeito não, né? Essa pedra aí vai servir sobre testemunho, aliança que eu fiz com Deus. Esse livro o livro é tido como livro da lei, né? Vai servir como testemunho ao nosso Deus. Disse Josué a todo o povo: eis, já li. Não, de novo, né? Eis que essa pedra não será testemunha, pois ouvis todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Porém, tô lendo de novo. Porém será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança, cada um para o seu território, cada um para a sua terra.
Então eles estavam lá nessa assembleia em Siquém e aí cada um ia para o seu canto agora. O 29 fala que depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu depois desse episódio, com a idade de 110 anos. Viveu, hein? Viveu bastante. E sepultaram-no na própria herança em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo, com Jacó. Compraram os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. E faleceu também Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá. E pertencente a Finéias, seu filho, ao qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Então os ossos de José foram enterrados. As pessoas elas não cavavam uma sepultura como a gente faz atualmente. Em vez disso, esses ossos eles eram colocados numa cova, num buraco, num túmulo, né? Assim como foi feito com Jesus. Uma cova familiar, uma rocha aí, cortada, grande o suficiente para caber vários membros aí de uma mesma família. Então, assim era feito naquela época, né? Então, fala aí que os ossos acabei de falar o nome, Josué, estavam ali junto com os ossos de outros ali, após seus falecimentos, puderam ser sepultados aí na terra dele ali, em Timnat-Será, e fala que, graças a Deus, o legado que ele lutou para que eles lembrassem o momento ali em que Josué esteve ali, ele pôde ser lembrado. Todo o legado pôde ser lembrado. E fala que ainda durante muitos anos há outros que serviram também a Deus. Esse legado de Deus foi lembrado. Amém? E é isso. Finalizamos aí o dia de número 85. Amém? Amanhã teremos livro novo. Deus abençoe cada um de vocês. Fique na santa presença do Senhor. Um dia maravilhoso de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.